Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 14 de abril de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. Nós estamos nos Mensageiros, no capítulo 28, intitulado Vida Social. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será proferida pela nossa querida Carla, e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Jesus amigo, graças te damos por mais uma vez essa oportunidade de encontro, de trabalho, de fraternidade, e que essas lições sublimes nos acalentam, nos conduzem no dia a dia, nos preparando para as horas escuras, para os momentos de fartura e também para os momentos de miséria. Ajuda-nos na nossa miséria, na nossa pobreza, a te encontrarmos, que tu seja conosco e que nós possamos sentir tua presença, praticando o que tu tanto nos ensinastes. Ajuda-nos a estar atentos, a começar por essas lições e que possamos caminhar seguros a ti. Que assim seja. Que assim seja. Ai, gente, agora a história é levinha, né? Prepara o lombo aí, galera. Nesse castelo maravilhoso, onde o administrador é Alfredo e a sua gata Ismália vem visitá-lo de vez em quando, tem vida social. Acabaram de chegar para uma visita os Bachelard e as suas duas filhas. E eles estão conversando, e o senhor Bachelard, conversando com o André Luiz, o André Luiz pede para ele falar um pouco do trabalho dele, do que ele faz. E o seu Bachelard falou na semana passada, e a tia vai comentar agora o que o seu Bachelard falou para nós. Então vamos lá, porque André Luiz acabou fazendo assim uma pergunta, né, uma advertência. Ele diz assim... O senhor Bachelard pensou alguns momentos e disse assim, olha, sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão. Então, qual é a profissão deles, dos dois? Médico. Vicente, médico, que exerce. Mas no tocante às minhas atividades, não teria muito o que dizer a médicos militantes. Olha, eu não tenho muito o que falar para vocês, não, né? Afinal de contas, eu não sou médico, né? Não tenho lá esse conhecimento todo, porque eu sempre gosto de falar em torno da última profissão da encarnação do pessoal, né? Aí o André Luiz sorriu, né? E disse assim, pelo contrário, né? Seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências, né? Fala aí pra gente que isso vai enriquecer a nossa vida, né? Aí o Bachelard vem e... É pra acabar. E a semana passada foi lido, vamos comentar. Vamos lá ver o que ele vai falar a essa observação do André Luiz, quando ele diz, pelo contrário, seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. Ele já começa dizendo assim, não creio. O que ele não crê? Que os esclarecimentos dele irá enriquecer as experiências de André Luiz. Ele diz, não creio. Não creia. Não pense nisso, não. Recorde os seus doentes comuns. Lembra que ainda há pouco ele falou que ele gosta de explicar, falando em torno da profissão? Aí é o que ele vai fazer. Recorde os seus doentes comuns. E aí vamos nos colocar na condição de doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. Isso é verdade? Sim. Muito raramente nós lembramos da medicina preventiva. Alimentação, exercício físico, exames periódicos, a gente não faz. Alimentação. De modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para buscar o recurso preciso. A gente espera a doença chegar, depois que a gente já está diabético, a gente começa a fazer a dieta. Depois que o colesterol já foi lá para as cucuias, a gente começa a fazer a dieta. Depois que o coração já está totalmente comprometido, a gente decide fazer exercício físico e diminuir o peso. Aí é para acabar.
Mas não é assim que nós somos? Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi, fogem ao regime, tão logo surja a primeira melhora. Melhorou um pouquinho, abaixou o triglicerídeo e colesterol, já volta pro creme de camarão. O pudim geladinho, né? O churrasquinho com bastante gordura e nada de exercício. Porque a gente fala de alimentação, é muito gostoso comer. Ainda há pouco nós fizemos um lanche espetacular que a nossa irmã Aramita trouxe creme de camarão, aí é para acabar. E eu comi realmente um pouquinho mais. Depois tem um pudim gelado feito pela Tiffany. A Tiffany tem uma mão espetacular para pudim. Mas uma das coisas que o organismo sente muita falta, gente, é o exercício. O exercício, ele faz toda uma diferença na vida de um ser humano, né? Você vê que o idoso acamado, ele em 5 dias, você vê uma mudança, ele perde muito a massa muscular. E nós também, não com a velocidade do idoso, mas nós perdemos. Só que nós já estamos caminhando, né? Eu já estou com meus 51, né? Então a gente vai chegando lá, então a gente começa a se preocupar. Então a falta de exercício é algo que também nos mata, porque o nosso corpo, ele foi feito para se exercitar. Então a gente para pensar, 1 hora de exercício físico por dia, a gente não dá conta de fazer. Então, fogem ao regime, tão logo surge a primeira melhora. Confundem o método de tratamento, apenas se registre o primeiro sinal de cura. Já estou ótimo, não preciso mais, já caiu a glicose, está excelente. Posso voltar a comer tudo e mais um pouco. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Então, quando chega aquela dorzinha da gastrite, né, que a gente reclama, mas se não for a dor, a gente ia continuar estourando. Por isso é que ele diz, restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos, que era na época, a gente reclama das medicações que temos que tomar, e prefere a medicação de sabor agradável, né? Aquelas medicações ruins, né? E, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais que os médicos. É verdade, né, gente? Com o Google, então. Com o Google, então. Com o Google, então, você já chega dizendo para o médico o que ele tem que fazer, né? E, na verdade, é assim. A gente está ali aprendendo. Na conduta moral, quando se fala, a gente quer ensinar para quem está ensinando para a gente. Esta síntese aplicável a corpos doentes representa, em nosso campo de serviço, o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos. Isso tudo que eu te falei é para te mostrar, isso é um resumo da nossa relação em assistência aos enfermos. Quando eles acham que está começando a melhorar, pronto, não preciso mais estudar, não preciso mais fazer a caridade, não preciso mais trabalhar, porque eu já sei tudo. Entendeste? Ele fez aqui uma analogia, ele disse, olha, esta síntese aplicável a corpos doentes representa, em nosso campo de serviço, o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos, encarnados na Terra, nós, tá? Os espíritos enfermos encarnados na Terra, nós. Quando a gente está sofrendo, a gente faz oração, melhorou. Depois, né, esquece tudo. Volta para a pândega. E ele diz, e com agravantes de vulto. É pouco ou é muito? Muito. Porque em nosso setor não podemos manipular a alma. A maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Que era o que se fazia muito na época. A gente não tem como aqui operar a alma da Conceição para ela se tornar uma pessoa dócil. Não tem. Somos forçados a preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Olha o trabalho com cada um de nós. Vamos voltar aqui. O que os espíritos bons realizam sobre cada um de nós? Primeiro, somos forçados à preparação do campo mental conveniente. Forçados. O teu trabalho é esse. Não adianta que tu não vai mudar a cabeça da Narume.
né? Você fica ali, a Mita diz, bom, né? Conversar. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura. Semear é o quê, gente? É colher ou plantar? Plantar. A plantar, né? Tá plantando, é uma sementezinha de pensamentos novos. Não pensa isso, Conceição. Tolera, perdoa. Não adianta, minha filha. Faz 1000 vezes, caminha 2000 léguas, dá a túnica, veste o sapato, dá logo tudo. Porque não adianta. Então, isso aí é o quê? É a semente dos pensamentos bons. Velar pela germinação. Então, cuidar para que aqueles pensamentos que eles colocam ali no nosso... Aquelas ideias que eles colocam no nosso pensamento, que aquilo possa germinar. E eles ficam ali velando, ajudando. Ajudar os rebentos, os filhos minúsculos, e aguardar a obra do tempo. E esses filhos minúsculos são o quê? Exatamente a semente dos pensamentos nobres. E aguardar a obra do tempo. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos, por nossa vez, são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Ai, chega a dó isso aqui. É como se eu dissesse assim, quando você vai tratar do doente, os familiares querem a saúde do doente e eles acabam assim ajudando, né, os familiares. Mas no trabalho que esses espíritos fazem, a grande maioria torce o contrário. Até quem vai ser ajudado. Legiões, elementos contra. É muita gente. É verdade, porque aqui, gente, o bem, ele nada contra a correnteza. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos, por nossa vez, são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sob véus de profunda ignorância. Porque como é a parte moral, a gente querer ajudar quem não quer mudar. A quem não quer mudar. Murmurou André Luiz, ouvindo comparações tão lógicas, né? Tem razão. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo, prontos a colaborar na tarefa. O senhor Bacelar teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou: nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõe ao serviço parte daqui prometendo, mas gosta de viver descansada no planeta. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria estão procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. A força de viciar em raciocínios confundem igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal,
e, chegado a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Nós estamos aqui a comentar que o seu Bacelar só dá corte do André, né? Não, André, esse povo... E aqui mais uma chamada nós terrícolas. Então o André disse assim, mas entretanto vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa. Ele diz, nem sempre, André, não te ilude. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansado no planeta. Parte do mundo espiritual, olha, vamos fazer, vai ser legal, pode contar comigo, vou estar lá no EOS, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Eu vou trabalhar, pode deixar. Pode deixar. Quando chega aqui, É toda semana é mesmo? toda semana. Não dá pra fazer uma vez por semana. Uma vez por mês. É preguiça, não dá tempo, né? E aí começa. É correria, né? Mas gostam de viver descansados no planeta, né? Sem nenhum compromisso com a parte moral. E a gente só sai para trabalhar porque a gente precisa de dinheiro. Porque o povo preguiçoso é terrícola. A gente tem preguiça, gente, dentro de casa. A gente tem preguiça de cuidar de pai, mãe, irmão, a gente tem preguiça. Se tiver um besta pra gente se escorar, a gente se escora. Isso é da vida, é do ser humano. É difícil? É difícil. Então, que a gente possa fazer um movimento de esforço, porque senão a gente vai se perder. Olha o que ele diz, gente. Não é eu que estou falando, não, é ele. Mas gostam de viver descansado no planeta. Ele diz que é o povo que anda arrastando sandália. E para tudo reclama. Poucos fogem ao estalão, né, que é o padrão comum. Poucos fogem, ou seja, a grande maioria querem viver descansado, explorando. Porque eu tenho um ditado que diz assim: aonde tem um preguiçoso, tem um que está sendo explorado. Aonde tem um preguiçoso, tem alguém fazendo pelo preguiçoso. Poucos fogem ao padrão comum. Porque diz assim, todo mundo faz. Raramente, quando os espíritos dizem raro, é raro mesmo. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem recompensa. Sem ideia de recompensa. E quando os espíritos dizem raro, gente, é raro mesmo. Raríssimo. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. Tem um dito popular: mente vazia, oficina do demônio. Do demônio, do cramunhão, do que seja que for. De elementos inúteis. Elementos inúteis. E ele usa o termo sombrio, aposento escuro. Porque é realmente, o dia que a gente entender que o bem que eu faço, aquele que recebe o maior benefício é você, é quem faz. E o trabalho no bem faz bem, o trabalho em si, sabe? É difícil, eu sei que é difícil. Por isso é que Jesus se vestiu de escravo e foi lavar os pés dos discípulos, dizendo: aquele que quer ser o maior, seja o menor, seja o servo de todos, né? Porque quando a gente consegue, porque servir é superar a preguiça, a acomodação,
e a vaidade. Porque às vezes, em nome da vaidade, a gente não se submete ao trabalho. Entende? A força de viciar em raciocínios confundem igualmente a visão. A força de viciar em raciocínios confundem igualmente a visão. É interessante essa fala dele aqui, porque a gente quer justificar os nossos pensamentos inadequados, né? A força de viciar em raciocínios confundem igualmente a visão. Viciar em raciocínio. Enxergam tormentas onde há paisagem celeste. Enxergam tormentas onde há paisagem celeste. Por quê? Porque é no momento de dificuldade, de provação, de dor, esse é uma paisagem celeste. Por quê? Porque Deus está aprimorando a tua alma. Está te levando ao testemunho, mesmo que com os pés sangrando. E a gente acha que isso é um terror. Mas aí ele coloca aqui que é o quê? Paisagem celeste. A gente consegue enxergar montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. Por quê? Porque naquele momento que a gente vive, em que está tudo muito fácil, é onde a gente mais se compromete. Aí seria o quê? Paisagem do inferno, né? Porque a gente se compromete. De pequenos enganos a pequenos enganos, formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, André, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal. Gente, isso aqui é muito forte. Vamos pegar ainda há pouco, nós estudamos um pouco a Helena. A Helena cabe bem aqui, ó, de pequenos enganos a pequenos enganos, ela formou um verdadeiro inferno. Formam o continente das grandes fantasias. Porque a fantasia parece, mas não é. Tu acha que é e não é uma fantasia. É o mundo da Alice. Porque realmente viver aqui na Terra, gozando e a gente rotulando isso de felicidade, é uma fantasia. Porque não é. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal, viver muito mais a vida no horizontal, prazeres, sensações, desejos, comer, beber, procriar. E chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. E ele diz raros. E quando é raro? É raro mesmo. É raríssimo. Depois que a gente se meleca, é difícil se limpar. Porque é como se a gente fosse uma teia que a gente vai se envolvendo, e é difícil a gente sair disso. E quanto mais a gente se envolve, mais esforço temos que fazer para sairmos dessa teia. Porque vem medo, vem vergonha, E o vício. Porque, por exemplo, aqui ele fala muito da preguiça e da acomodação. Então, a gente tem uma tendência, a gente carrega de acomodar. A gente tem preguiça até de mudar. A gente tem preguiça de se aprimorar. A gente todo dia é a mesma pessoa, todo dia mesmo. Isso é preguiça moral. Por quê? Porque mudar dá trabalho. Mudar dói. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou. E o desculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Os que receberam a bênção da pobreza
de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem. Comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. E quando eles dizem raros, É raro mesmo. vocês já viram quantas vezes o Bacelar usou a palavra raro? É como se ele dissesse, esse povo da terra vai para lá e repete todos os erros, repete todos os erros, repete todos os erros. Pronto, chega, a gente sai moado depois de um estudo desse. Só reclama e justifica, porque olha aqui, e o desculpismo? O desculpismo é justificativa. Ah, eu não posso por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. E todos nós temos uma justificativa, uma desculpa para justificar os nossos erros. Que nos mostra que não queremos mudar, né? Que mostra que não queremos mudar. Porque enquanto a gente justifica, é igual assim. Eu vou chamar a atenção do Augusto. Augusto vai e justifica. Enquanto o Augusto está justificando, não tem mudança. Só há mudança quando a gente reconhece o erro. Olha, e o desculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia, que André vai trabalhar, né? Quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina? Inventar, né? Vai inventando para... Não, eu não posso por causa disso, eu não posso porque eu vou fazer vestibular, eu não posso porque eu estou com filho pequeno, eu não posso porque o marido isso, eu não posso porque eu estou trabalhando até tal hora, eu não posso. Por exemplo, nós vivemos agora um momento em que as casas espíritas estão vazias. Aonde estão os espíritas? Acomodados dentro de casa, inventando desculpas que não pode. E se acomodaram nisso. São inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que eles são próprios. Engraçado que não é de outra coisa, nas tarefas que eles são próprios. Que é de responsabilidade dele. Não. Nada demais, nossa. Porque lembra que ele disse lá atrás que nós assumimos antes de reencarnar? Parte daqui prometendo, é um trabalho teu, chega aqui e não faz nada. Eita, agora vai doer. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de dever. Mordomos da responsabilidade. O mordomo, ele é o dono? Não. Ele é o administrador. Da responsabilidade alegam excesso de deveres. Mas não é assim? Estou sem tempo. Está muito trabalhoso, não é assim? Não dá para ir hoje. Cheio de compromisso. A gasolina está cara, está caro mesmo. Os servidores da obediência afirmam a ausência de ensejo de oportunidade. Não tem chance. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Né? Fica ali na porta do cofre, ninguém entra e ninguém sai. Né? Os que receber... Mas tudo isso são mordomos, porque são os administradores, não são proprietários. Quando ele fala que nós somos mordomos, gente, é porque, não sei se vocês sabem, mas nós vamos desencarnar. E quando a gente desencarna, vai e fica tudo. Tudo. Os que receberam a bênção da pobreza, de recursos monetários, aconselho-se com a revolta, né? Fico ali revoltada, eu não tenho, eu não posso, né? Se eu tivesse... Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Não vou me enfiar dentro do centro espírita, não. O que é isso, né? Muito tempo, né? Vou viver minha vida. Eu vou curtir um pouco, sou jovem. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servir. Se eu fosse mais jovem, eu ia fazer esse trabalho de vocês, né? Uma disse para mim, eu queria servir como tu, mas não dá. Não dá. Aí é a justificativa, né? É o desculpismo. Os casados reclamam quanto à família. Minha esposa é muito chata, meus filhos exigem muito, né? Os solteiros queixam-se da ausência dela, de quem? Da família. Se eu tivesse... Eu levava todo mundo
Ou seja, gente, quando o cão não quer fazer, não faz. Dizem os doentes que não podem, né? Ah, se eu tivesse um pouco mais de saúde, a minha coluna... Comentam os sãos que não precisam. Não precisa disso não, eu tô ótimo. Isso aí é para quem tá com problema psiquiátrico, né? Problemas espirituais. Nem acredito. Raros companheiros encarnados. E quando eles dizem raros... Raro mesmo. E a gente já percebeu que o seu Bacelar falou raro vezes, né? Ô, gente, o povo doido é terrícola, né? A gente é muito abestalhado, né? Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. O senhor Bacelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo. Graças a Deus, senão ele ia acabar com a gente. A ele e a Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar a solução de problema íntimo que lhes dizia a respeito. Então, meus irmãos, eu acho que o Bacelar falou para todos nós temos que fazer assim um processo de autoavaliação para saber se nós estamos nessa história de desculpismo e nos afastando dos compromissos que assumimos antes de reencarnar. Como está o lombo? Não tem mais lombo. Se fosse comigo, bem que eu responderia. Tá bom pra gente aprender. Raríssimo, né? Raríssimos. E aí, gente, nós vamos sair da terra com necas de pitibiribe. Foi bom, gente? Foi gostoso, né? Avançamos um pouquinho o horário, me perdoe. Mas os dois era necessário finalizar o capítulo. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? E na verdade é assim, a gente está ali aprendendo na conduta moral quando se fala, a gente quer ensinar para quem está ensinando para a gente. E aguardar a obra do tempo. E esses filhos minúsculos são o quê? Exatamente a semente dos pensamentos nobres. E aguardar a obra do tempo. É o livre-arbítrio. Legiões de elementos contra. É muita gente. É verdade, porque aqui, gente, o bem ele nada contra a correnteza. Porque como é a parte moral, a gente querer ajudar quem não quer mudar. A quem não quer mudar. Porque é realmente o dia que a gente entender que o bem que eu faço, aquele que recebe o maior benefício é você, é quem faz. Porque servir é superar a preguiça, a acomodação e a vaidade. Porque às vezes, em nome da vaidade, a gente não se submete ao trabalho. Porque é no momento de dificuldade, de provação, de dor, esse é uma paisagem celeste. Por quê? Porque Deus está aprimorando a tua alma, está te levando ao testemunho, mesmo que com os pés sangrando. E a gente acha que isso é um terror. Porque a fantasia parece, mas não é. Tu acha que é e não é uma fantasia. É o mundo da Alice. Porque realmente viver aqui na Terra gozando e a gente rotulando isso de felicidade é uma fantasia. Porque não é. A gente todo dia é a mesma pessoa, todo dia mesmo é preguiça moral. Por quê? Porque mudar dá trabalho, mudar dói. Eu não posso por causa disso, por causa disso. E todos nós temos uma justificativa, uma desculpa para justificar os nossos erros. Que nos mostra que não queremos mudar. Né? Que mostra que não queremos mudar. Porque enquanto Augusto está justificando, não tem mudança. Só há mudança quando a gente reconhece o erro. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Então, Augusto, que Jesus te envolva e ore para todos nós. E assim, mestre amigo Jesus, depois de todos esses ensinamentos, só te agradecemos por mais esse estudo, por mais essa oportunidade de cada vez mais ter esse conhecimento, mas te rogamos, mestre amigo Jesus, a tua ajuda para que façamos da nossa vontade o móvel necessário para que não só fique esses ensinamentos no intelecto, mas que façam parte da nossa vivência diária, buscando nós, todos aqui presentes dos dois planos, colocar em prática esses ensinamentos. Que a tua paz, que teu amor nos envolva e que tu fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.